tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Clarissa Greenstein. Ela é coordenadora de projetos da Mosaic. Obrigada. Posso chamar Clarissa? Assim, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, porque vocês estão com um projeto maravilhoso na Gávea. Você vai dar detalhes para a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque todo mundo que vem aqui tem que dar uma palhinha de como está o mercado e o que vocês atuam, no que vocês atuam, o mercado, né, de classe, alta, né, altíssima, né, que a gente chama de AAA, e que vocês estão na Zona Sul, ou seja, onde os terrenos são super escassos e vocês vêm sempre com uma novidade. Como é que é para chegar nessa equação? E com esses projetos aí, as tendências que tem agora também acontecido no mercado, principalmente da Zona Sul. Bom, a gente tem, né, realmente um desafio muito grande, né, a Zona Sul já há muitos anos, né, que os terrenos são escassos e cada vez mais escassos, então a gente realmente tem uma busca incessante por terrenos e tem que realmente ter muita resiliência, né, para a gente ainda estar nesse mercado, assim, realmente são desafios muito grandes, são terrenos que a gente negocia durante, às vezes, 10 anos, 13 anos, e muita criatividade, né, assim, para a gente buscar realmente os projetos, né, que a gente possa adaptar a cada tipo de terreno. Então, hoje eu vejo como uma tendência, né, muito grande os retrofits, né, a gente realmente não tem terrenos livres hoje, né, no mercado, assim, vou ter um terreno vazio, isso não existe, é uma raridade. Então, o retrofit é uma tendência super atual, tanto para a melhoria da cidade, né, que você pode transformar um edifício, às vezes, que é um edifício bom, que tem uma história, né, que tem toda uma história por trás, mas que está abandonado, está maltratado, está com um uso que não está atualizado, e você pode transformar ele realmente em um prédio novo, com toda a infraestrutura atual, adaptar o uso, né, então, assim, a gente tem vários exemplos, né, aqui, nossa sede, né, que é o antigo Cinema Leblon, né, a gente transformou no Centro Empresarial Luiz Severo Ribeiro, então a gente manteve salas de cinema, porém construímos andares comerciais, né, uma torre comercial e então, lojas. Não, desculpa te interrompendo, era isso que eu queria que você pontuasse, que você está colocando muito bem, por exemplo, até lugares que estavam até abandonados, né, e ali até com risco, né, de aumento de violência, enfim, uma série de coisas, e com essa possibilidade dessa transformação e ainda mantendo, né, a história, isso é muito bacana. Agora, é mais difícil? Conta pra gente como é que esse processo, assim, do restauro, né, do resgate, ou é mais difícil fazer isso do que começar do zero? Porque todo mundo fala assim, uma reforma é melhor construir do zero do que fazer uma reforma. Imagina um retrofit, que acredito eu, me corrija se eu estiver errada, tem que manter alguns detalhes, né? Os órgãos determinam que precisa ser mantido, é mais ou menos por aí, Clarissa? A gente tem vários tipos de retrofit, né? Então, nesse exemplo que eu dei, que é o Severiano Ribeiro, a gente tinha que manter a fachada do cinema original e o lobby, e tínhamos que manter 3 salas de cinema, né? A gente teve o Guilhermina também, que era um antigo colégio São Pétrix, que estava também abandonado há anos, e a gente tinha que manter as fachadas, né, do originais, que eram fachadas antigas, isso a gente aprovou junto com um patrimônio, e criamos para um pano de fundo, que também era um prédio comercial, né, a gente criou um prédio comercial por trás, um pano de fundo de um muro verde nesse prédio e grises. Assim, então, assim, a gente deu muito destaque para a fachada das casas antigas, né, com todo esse pano de fundo contemporâneo. E criamos realmente um uso completamente diferente, né? O que antes eram casas, né, antigas, sim, até tinha um pouco de... Eram casinhas, né, que tinha comércio e moradia, né, antigamente. Depois virou um colégio, a gente transformou num centro empresarial e lojas. E também, isso aí realmente é muito mais difícil, né, você fazer um retrofit, né, porque você tem toda uma legislação, né, no caso, às vezes, se ele é preservado, né, pelo IRPH, que é o órgão municipal, ou se ele é tombado, né, que aí é um tombamento, inclusive, muito mais severo, né, quando ele é preservado ou tombado, é muito mais severo quando ele é tombado, você tem que seguir
regras muito mais rígidas, então certamente é muito mais difícil, requer muito mais cuidado. É uma caixa, um pouco uma caixa de Pandora, né, que você não sabe muito bem, às vezes você tem que fazer um levantamento estrutural, você não sabe muito bem o que vai encontrar, você precisa fazer um reforço estrutural que você não tinha previsto, então é muito mais difícil, muito mais desafiador, mas é muito gratificante, né, você isso que eu ia falar, o retorno disso, né, assim, a importância para vocês, para a equipe, né, toda envolvida, e aí eu queria perguntar na outra ponta, como o consumidor final, ou seja, o investidor, né, que está comprando, de repente, para investir, ou aquele que quer montar um negócio, você que deu exemplo de empreendimentos comerciais, e aquele também que vai morar. Como é que é isso, assim, né, esse retorno deles? A gente, assim, né, dando exemplo desses dois exemplos que eu dei, tanto o Guilhermina quanto o Severiano Ribeiro, eles se tornaram realmente objeto de desejo na cidade. O Guilhermina hoje virou um polo de bancos de investimentos, de boutiques, de grifes, de joalherias, com cafés, marcas de luxo. O Severiano Ribeiro também virou um polo de empresas, assim, os melhores dermatologistas, enfim, consultórios, assim, pediátricos dos melhores médicos e empresas também de bancos de investimentos estão aqui. A gente tem também para o morador final, né, a gente também fez o Venâncio, também foi o nosso primeiro retrofit, de fato, de residencial de um empreendimento tombado, né. Ali a gente tinha um desafio que a gente criou uma cobertura, na verdade, que ela não existia, a gente aumentou o potencial do empreendimento, né. A gente criou um apartamento a mais, que era essa cobertura, e os apartamentos que ficavam no térreo, a gente criou o garden. Então, os moradores, assim, a gente também está fazendo sonotropia, né, que a gente está em construção, e assim, os moradores, eles desejam realmente, as pessoas desejam estar morando nesse prédio, né, um prédio com história, né, sai um pouco fora do comum, né, você não está num prédio qualquer, você está num prédio que tem história. Então, isso realmente a gente percebe que quando a gente lança esse tipo de retrofit, a gente tem uma velocidade de vendas maior até do que um prédio novo. Então, apesar do desafio, apesar da gente saber que dá muito mais trabalho, né, é muito gratificante até ver o retorno que as pessoas dão, né, o valor que elas dão para um imóvel preservado, né, um imóvel tombado. E a gente tem também o Azuis, que é um outro prédio que a gente também está lançando, que já é um pouquinho diferente do retrofit. Ele é um prédio construído, ele não é um prédio que tem um valor histórico, ele não é preservado, não é tombado, mas a gente também está reconfigurando ele e dando um novo uso. A gente está criando varandas onde não existia, subsolo, e fazendo toda uma fachada linda, né, que hoje ele realmente a fachada dele não é bonita, e assim, vamos entregar os apartamentos com toda a infraestrutura atual, né, tanto de revestimento quanto de tecnologia, né, de instalações. Então, assim, o retrofit, ele é possível não só nesse âmbito de prédios históricos, como também de prédios, assim, antigos, que não tinham varanda, que estão com uma infraestrutura antiga, não tinham subsolos. Então, assim, a gente realmente tem abre uma possibilidade, né? Nesse último que você está falando agora, por exemplo, a varanda, né? Que foi um dos itens um ambiente tão procurado na pandemia, né? Imóveis com varanda ou casa, né? Também se destacaram, as casas, também coberturas, né? Que parece que na Zona Sul também foi até achar uma cobertura foi difícil, porque foi uma procura muito grande por cobertura na pandemia, aquela coisa toda, e vocês estão trazendo, quer dizer, pegando, repaginando, né? Trazendo todo o prédio que estava ali, acredito eu, já há algum tempo, e vocês vão dar essa vida, uma vida nova para ele, né? Todo moderno e tecnológico, né? Porque ele não vai ficar obsoleto. É isso, até para quebrar, é uma quebra de paradigma, não é? Exatamente, porque às vezes você tem um prédio que é um prédio antigo, que ele já está ocupado, e ele, pelo potencial dele, se você for demolir e construir do zero, você vai perder um potencial construtivo. E ao passo que você fazer um retrofit dele, você consegue aumentar o potencial dele construtivo construindo varanda, por exemplo, subsolo, e vale a pena manter.
Porque se você demolir e fizer do zero, você vai perder esse potencial construtivo que ele já tinha. Entendi. Então, realmente, é um potencial muito bom para a Zona Sul, né? É um campo que a gente abre muito grande para a Zona Sul. E, além disso, né, que eu acho que também é uma tendência de mercado que está bem forte aqui na Zona Sul, né, já há alguns anos, são os apartamentos de estúdios, né, que a legislação carioca agora também está permitindo apartamentos menores, né, então a gente também percebe essa tendência, né, de muitos apartamentos de estúdios na Zona Sul, né, que realmente é uma zona que mais nobre da cidade, que é onde as pessoas querem realmente estar, né, quem vem de fora quer ter um apartamento aqui, então é uma tendência muito forte também. E aí era isso que eu queria, você até antecipou, falar um pouquinho dos estúdios, porque, por exemplo, você falou do apartamento Garden, né, que é aquele que a gente diz que tem um quintal privativo e fica no térreo. Isso também é uma bossa para o mercado imobiliário e pessoas que têm filhos, pets, né, esses animaizinhos de estimação. Acredito eu que também esse público adora esse tipo de unidade Garden, né? Com certeza. Ainda mais na Zona Sul, né? Nos lugares que vocês conseguem, né? Tá ali lançando, né? Com aquele olho clínico e pensamos, né? A localização assim muito, assim, muito valorizada, né? Disputada, objeto de desejo que você colocou. Exatamente. E é isso. E nos estúdios? Esses estúdios são generosos? O que faz essa diferença? Porque é meio que contraditório, né? Na pandemia, imóveis maiores, porque tinha que colocar o home office, o filho também precisava estudar, enfim. E os estúdios, os compactos, né, estão com força total também. Como é que é isso? Tem esse público para os dois? Como é que é esse tipo de estúdio para a Zona Sul? Há bastante público para a Zona Sul dos estúdios. A gente percebe, a maioria dos compradores de estúdio, eles são pessoas realmente que eles querem, assim, pelo menos na Zona Sul, os da Mosaic, né, que eles querem ter um ponto no Rio, né, então, assim, ou eles moram fora, então querem ter esse ponto no Rio para poder visitar, para poder passar as férias, ou então eles são investidores finais e querem fazer essa locação. Mas a gente também tem muitas pessoas que querem um estúdio, por exemplo, ele quer um escritório dele, então ele quer um ateliê dele, assim, não que ele vá trabalhar, não tendo seu CNPJ dentro do seu estúdio, mas ele vai trabalhar no estúdio dele, ele recebe a filha dele no final de semana e ele quer ter esse estúdio para receber a filha dele. Temos também pessoas que querem o primeiro imóvel do filho. Então, por exemplo, o pai que comprou o primeiro imóvel do filho, ele compra o estúdio, porque o filho estuda na PUC, ele faz tudo na Zona Sul e ele quer estar no Leblon, quer estar em Ipanema, na Gávea, enfim, Jardim Botânico. Então, a gente percebe muito esse público bem definido, né? Então, normalmente, é o pai comprando para o filho, é a pessoa que mora fora que tem esse ponto, ou Sim. Alguém que quer ter um ateliê, um espaço de leitura. Ou seja, faz toda a diferença. E as metragens? Existe uma média para... Porque aí a gente está falando de um público super seleto, né? Que busca esse tipo de produto, de tipologia, vamos chamar assim. Qual seria, assim, uma metragem... Existe uma metragem média? A gente lança mais ou menos, os nossos estúdios têm mais ou menos uns 30 metros quadrados, essa média. Acredito também que a gente tem, assim, os pontos fora da curva, por exemplo, Marias, a gente lançou agora, estúdios em Ipanema, e a gente vendeu 2 coberturas triplex, acho que elas têm... Agora você me pegou, eu não estou aqui com ela de cabeça. Não, imagina, muita coisa, muito empreendimento. E elas são triplex, isso que é interessante, que na verdade ele é estúdio, ele tem o quarto embaixo, a sala em cima e no terceiro piso, que é a cobertura, tem a piscina com toda a parte descoberta. Então, é uma pessoa que vai morar sozinha ou vai passar as férias lá, mas ela tem um apartamento grande, que é para uma pessoa só. Sim, então, e é estiloso, né? Imagina, um triplex na Zona Sul, com essa pegada, né, que é muito... Lá fora, né, os estúdios já são muito utilizados, né, desde, enfim, há muito tempo. E para a gente está chegando São Paulo, foi pioneiro, né, e aí
o Rio também, a gente, graças a Deus, que a gente, né, tá com... E principalmente na Zona Sul. Agora, eu queria fazer... A gente está quase chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas eu queria fazer muito rápido, não te falei? E aí, tá, tivemos mais um impacto, né, mais um aumento da Selic agora, né, recentemente, que a Selic agora está 13,75% ao ano. Já era esperado, mas isso no mercado que vocês atuam tem algum impacto? O impacto para o nosso investidor, o nosso cliente, não é tão grande, né? Porque a gente realmente trabalha com um público de altíssima renda. Então, assim, ele não vai deixar de perder uma oportunidade única, né? Que normalmente a gente trabalha com produtos super exclusivos, né? Com pouca oferta, né? A gente não tem muitas unidades, né, disponíveis, são terrenos, os melhores terrenos, ele não vai perder essa oportunidade. Em termos de, assim, o que afeta, né, todo o nosso custo de construção, né, atualmente, a gente realmente está sendo um desafio, né, para todo o mercado da construção, os custos subindo, né, agora parece que o alumínio, ele deu uma estabilizada, mas parece que o vidro vai subir, então, são coisas nesse mercado que tem afetado. Entendi, mas de certa forma, assim, o impacto não é tão grande quanto no segmento, enfim, no econômico, né, de médio padrão, que aí sente mais, né, a alta, porque eles dependem de financiamento, e aí, de repente, os bancos também, né, repassam um pouco, tem a pressão da taxa de juros, já no segmento de vocês já é diferente. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta para você contar, assim, a novidade da Gávea, que vocês lançaram recentemente, é o Parque Sustentável da Gávea, não é isso? Isso aí. E aí a gente quer que você passe para a gente detalhes desse empreendimento que vai ser um marco para a cidade, não é isso? Isso aí, pode deixar. Fique aí que a gente já volta, hein? Até já! E voltamos com a Clarissa, que vai contar para a gente agora os detalhes do Parque Sustentável da Gávea. Como é que foi, assim, idealizado, assim, porque quem nos acompanha, como eu também, estou super curiosa para entender como vai ser esse projeto, como já está sendo, né? Vocês já lançaram há algum tempinho, né, recente, e aí como é que está a aceitação, como é que foi idealizado, porque parece um bebê, né, uma joia. É uma joia. Não, eu a considero como um filho. A gente tem muito orgulho aqui na Mosaic desse projeto. Era um terreno realmente estava há décadas abandonado na Gávea, e realmente é um terreno no coração da Gávea, um terreno ali na Marquês de São Vicente, pertinho ali do Shopping da Gávea, né, de toda a comodidade que você tem ali de serviços, de comércio, e um terreno enorme, totalmente abandonado, né, que estava, né, incomodando os vizinhos há muito tempo, né, enfim, com mosquitos e, enfim, até uma sensação de perigo, né, para o bairro. E durante muitos anos foram vários projetos que foram pensados para o local, né? Foi um terreno muito polêmico, né? A associação de moradores, os moradores todos da Gávea brigaram muito por esse projeto, né? Eles se envolveram muito, assim, em várias empresas apresentaram vários projetos durante os anos, e esse projeto, né, foi um projeto idealizado pela SCX, né? Ele foi aprovado junto com a Associação de Moradores e a Câmara dos Vereadores, né, foi criado um projeto de lei para esse terreno, e a Mosaic entrou desenvolvendo todo o projeto, né, a gente realmente desenvolveu um projeto único, né, para o bairro, né, não só em termos de, né, do que ele vai gerar, né, do impacto que ele vai gerar para o bairro, né. A gente quis ir além, a gente realmente quis deixar um legado para a cidade. E aí, isso que eu queria conversar com você um pouquinho, porque, assim, quem nos acompanha no mercado imobiliário, né, é óbvio que em determinados locais é preciso, às vezes, ter uma intervenção, que existem as contrapartidas, né, em relação, principalmente ao meio ambiente, e por aí vai. Mas todo o desenvolvimento, né, acontece e as coisas têm que caminhar
juntas, porque foi até o que a gente comentou no primeiro bloco, quando você citou retrofit, né, que é muito pertinente, porque prédios abandonados, enfim, estão ganhando uma nova vida com essa possibilidade dessa, né, da mudança de uso, dessa transformação. E nesse caso específico que a gente está colocando agora nesse bloco, nessa parte, é justamente um terreno gigante que você colocou aqui, acho que é mais ou menos 25 mil metros quadrados, se não me engano. Isso, exatamente. Que estava ali incomodando, você veja só, né, os próprios moradores da região, quer dizer, estava causando um certo transtorno, acredito eu que até uma certa insegurança também. Exatamente. Né? E o mercado imobiliário vem e tem essa união também, somar forças, é óbvio. Não é filantropia, né, nesse caso, mas de qualquer maneira vocês foram além, porque vocês vão deixar, né, um legado para a cidade, porque eu quero que você dê detalhes, mas a gente, né, já vai, né, nos bastidores, né, tendo noção de algumas coisas, e assim, tem áreas que nós vamos poder frequentar, mesmo não comprando uma unidade, e até vocês pensaram até nisso também, né, para a sociedade, para a população, né, para o entorno, enfim, para a cidade. Conta um pouquinho isso, que é justamente assim, você está trazendo coisas para a gente desmistificar um pouco isso, né? Quebrar paradigmas mesmo, que isso é possível. Vai ter uma construção, pessoas novas vão estar morando ali, né? Vão residir no empreendimento, mas tem toda essa área. Eu sou curiosa também para saber do lazer do empreendimento, além dessa outra parte que a cidade vai ter né, vai poder usufruir. Conta para a gente, Clarissa. Então, esse prédio, né, vai ser um prédio, a gente vai fazer um prédio residencial, vão ser dois grandes blocos, né, residenciais na frente do terreno. Nesses dois blocos, eles são divididos em alas, né, então, o bloco 1, ele tem 4 alas e o bloco 2 são 3 alas. As alas iniciais, as alas que dão ali para Marquês de São Vicente, elas vão ter lojas no térreo, né? Então, apesar das torres elas serem residenciais, no térreo, essas duas primeiras alas elas vão ter lojas, justamente para fazer um comércio para o bairro, para convidar todos os moradores a entrarem nessa alameda, entrarem na nossa Praça da Mangueira, que é aquela mangueira centenária que a gente vai preservar, que é uma mangueira amada por todos os moradores da Gávea. A gente criou uma praça ali com toda uma área de lazer infantil, com parque infantil, com um deck, e toda voltada com lojas para que os moradores aproveitem e usufruam desse espaço. Os prédios, eles têm 4 pavimentos, então a gente tem o térreo, que tem as lojas nessas duas primeiras alas, e nas outras alas são apartamentos. Os apartamentos virados para essa alameda, que é uma alameda central, né? Esses dois blocos, eles são como grandes vagões, né? E a gente tem uma alameda no meio. Essa alameda, você percorrendo ela até o final, ela vai levar um mirante, que esse mirante é um mirante público, né? É um mirante que funciona durante o funcionamento do parque. Ele está aberto a todo o público, os moradores ou não moradores da Gávea. A gente vai entregar também um parque radical, mesas para piquenique, áreas de contemplação e o acesso às trilhas. A gente vai ter também trilhas ecológicas, que vão ser trilhas no meio da floresta, desses 17 mil metros quadrados de floresta que a gente vai preservar. Essas duas grandes torres, que são na frente, elas têm 4 pavimentos, como eu falei. A gente tem apartamentos que são os virados para a Alameda, e os opostos, né, no térreo, eles são apartamentos Garden, né? E como a gente estava comentando no bloco anterior, o Garden, assim, foi um queridinho, assim, a gente tem praticamente todos os Gardens no lançamento, porque realmente tem tudo a ver, né, com o empreendimento. Você está morando numa casa, como se fosse uma casa, literalmente, né, dentro de um parque, com toda a infraestrutura e toda a parte de segurança, né? Eu ia falar que é importante, né? Toda a segurança, como se fosse uma casa, mas que também a manutenção é mais acessível, né? Do que você... Exatamente. Né? E com toda a segurança e com tudo isso que o condomínio vai estar proporcionando, né? Exatamente, toda essa alameda, né, que é como se fosse uma rua, a gente convidou, então, o escritório de paisagismo Burle Marx, que é o escritório mais conceituado do Brasil, né, que carrega toda essa história, né, de paisagismo do Rio de Janeiro, carioca,
para poder conceder toda a parte de jardins, né, o paisagismo todo do empreendimento. Então, toda essa alameda, ela vai ser muito arborizada, então vai ser um caminho muito agradável. A gente vai ter toda essa alameda e o mirante, né, todos vão ser mantidos pelo condomínio, vai ter segurança do condomínio, então, assim, é como se você estivesse numa rua que não passa carro, e uma rua segura, né, que é uma rua que tem o segurança do próprio condomínio. Então, vai ser um local muito agradável para os moradores, né, passearem, enfim, com seus filhos, com os seus filhos pequenos. Desculpa te interromper, e a própria comunidade, que eu digo assim, os moradores da região do bairro vão poder usufruir. Só que no horário determinado, como se fosse como qualquer parque, né, que tem horário, né, de funcionamento, e com toda assim, segurança. E aí vai uma pergunta: hoje isso não existia, é isso? Hoje a área estava lá, infelizmente abandonada, é isso? Né, era uma antiga fábrica e ela estava completamente abandonada. Eu não sei te dizer, precisar ser ao certo, mas mais de 30 anos, com certeza. E aí, a gente, nesses 2 prédios, a gente vai ter, o que a gente gostou muito, né, assim, do projeto, de dar realmente trazer vários públicos para esse projeto, né, para esse bairro, porque a Gávea é um bairro muito diverso, né, a gente tem vários tipos de público, a gente tem as pessoas solteiras, as pessoas mais velhas, que são super boêmias e vão para o Baixo Gávea, a gente tem os estudantes da PUC, a gente tem famílias com filhos pequenos que amam a Gávea, então assim, a gente tem diversos públicos, e a gente realmente trouxe apartamentos que agradem a todos os públicos, apartamentos de estúdio, apartamentos de sala-quarto, sala 2 e sala 3 quartos, e até fizemos funções para sala 4. Era isso que eu queria te perguntar. Essa possibilidade, essa diversidade, né, vamos dizer assim, porque vocês realmente pensaram em cada detalhe, isso é uma tendência também para poder respeitar o perfil de cada cliente? Porque você falou aqui, vários tipos de família, né? O que mora sozinho, o jovem, o que está começando a vida e que acabou de casar, ou até para o casal mais idoso, vamos dizer, da melhor idade, vamos dizer assim, que os filhos já saíram de casa e de repente estão morando num imóvel muito grande, aí ele vai ter a possibilidade de optar, né, por um imóvel até mais aconchegante para as necessidades atuais, mas com toda essa tecnologia e modernidade que vocês estão levando para a vida moderna, né? A praticidade, é isso? É isso, e assim, cada bloco a gente pensou num público, então a gente tem o bloco 1, que é o público, que a gente pensou nos apartamentos estúdio, sala 4, a gente também tem um sala 2 menor, a gente chama de sala 2 gourmet, porque ele tem a cozinha integrada com a sala, e a gente tem um rooftop, esses 2 blocos, eles têm rooftops independentes. Então, o bloco 1, ele tem o rooftop Alto Gávea, que a gente fez uma alusão ao Baixo Gávea, então o pessoal sai do Baixo Gávea, já vai à noite lá, terminar a sua noite no Alto Gávea. A gente tem todo o lazer de spas na grama, piscinas, churrasqueiras, uma área de contemplação. E o bloco 2, que seria, a gente pensou num bloco mais familiar, a gente pensou então nos apartamentos de 2 quartos maiores e o 3 quartos. A gente tem um rooftop com playground infantil, piscina infantil, mini quadra, então assim, seria um público separado. Então assim, eles convivem todos na Alameda, nas áreas públicas, mas cada rooftop tem o seu perfil, né? Porque a gente também sabe que esse público tem perfis diferentes. E aí eu queria... também tem... Posso só te interromper? De novo, a gente fala que não quer, acaba interrompendo. Por exemplo, além de toda a Alameda, né, que vocês optaram, né, o paisagismo do escritório Burle Marx e por aí, são escritórios renomados também que participam, né, de todo o processo, que eu andei dando uma olhadinha também no bastidor. E cada bloco, como você falou, ele vai ter o lazer separado, além da Alameda, ou eles se interligam? Que é uma curiosidade para quem até está nos acompanhando. Porque a gente, nesse bate-papo, né, eu fico aqui viajando, assim, imaginando como vai ser, né? Porque isso que é o bacana.
Então, toda a parte comum, né, seria a Alameda, né, a Alameda inicial, que a gente tem a Praça da Mangueira, as lojas, a Alameda Central e o Mirante. Isso todos os blocos vão ter acesso, assim como os moradores no horário de funcionamento do parque. Os rooftops, a gente tem o rooftop do bloco 1, então todas as 4 alas do rooftop do bloco 1 têm acesso somente ao bloco 1, e as 3 alas do bloco 2 somente ao rooftop do bloco 2. A gente também tem um terceiro bloco, que é um terceiro bloco de estúdios, são estúdios Garden, que eles estão no alto, quase ali no Mirante, então que é interessante também, que é quase como se fosse uma casa na serra. E esses rooftops, esses apartamentos, desculpa, também teriam acesso ao rooftop do bloco 1, que seria um rooftop do Alto Garden. E a gente vai ter também um clube exclusivo para os moradores, um clube onde a gente vai ter salões gourmet, vamos ter uma academia, que também vai ser de uso de todos os moradores do Parque Sustentável da Gávea. Clarissa, desculpa te interromper mais uma vez, mas assim, só para reforçar que há então opções de plantas para todo perfil de família ou de pessoa interessada em adquirir uma unidade no Parque Sustentável da Gávea, que realmente assim vai marcar, né? Vai fazer, assim, é um diferencial, né? O endereço assim, não vai falar, como é que se diz? Igual os condomínios da Barra que na Barra da Tijuca, não, eu moro no Nova Ipanema, Novo Leblon, é mais pelo nome, né? Ilha Pura, enfim. E aí o Parque Sustentável da Gávea é mais um endereço desse, assim, com essa pegada da pessoa ter orgulho desse nosso bate-papo, eu estou aqui imaginando, acredito que seja isso. E essas pessoas que já compraram, que você até colocou que os Gardens já foram, né, foram as estrelas, são moradores da região que estão querendo dar um upgrade, estão querendo coisas mais modernas. Quem é esse público? É muito morador da Gávea, assim, realmente a maioria dos compradores é morador da Gávea, seja para comprar as lojas, assim, a gente teve uma adesão também, as lojas foram quase todas vendidas, eu acredito que só devem faltar 2 unidades, seja os compradores de estúdio, que, como eu falei, muita gente que comprou estúdio até mesmo pensando em fazer, eu gosto de trabalhar em home office, eu vou comprar um estúdio para trabalhar, ou para minha filha. Então, assim, a gente teve realmente uma adesão muito boa dos moradores, porque quem mora na Gávea ama a Gávea. E então, realmente, a Gávea ela tem esse apelo. E uma coisa que você falou das opções de planta, a gente não tem só uma opção de planta para cada morador, a gente também tem uma opção de fachada para cada tipo de morador. Então, a gente também quis criar um conceito. Exatamente, a gente criou um conceito nesse empreendimento que a gente queria trazer como essa Alameda como uma grande galeria de arte a céu aberto. Então, a gente convidou vários expoentes da arquitetura carioca para assinar cada fachada e cada interior de cada ala e cada prédio. Então, a gente tem, no caso, no bloco 1, são 4 alas, então são 4, como se fosse 4 prédios diferentes. Você, ao caminhar na Alameda, você não vai se deparar como se fosse, esse bloco é muito comprido. Não, é como se você estivesse andando numa rua em que você tem vários prédios, um colado com o outro, diferentes. E cada arquiteto, eles realmente se inspiraram na Gávea, né, nos elementos da Gávea. A Gávea, a gente tem muito, trabalha muito o cobogó, brises, madeira, elementos de concreto. Então, todos eles se inspiraram nesses elementos, na materialidade do Rio de Janeiro, da Gávea, do Carioca, para poder criar realmente fachadas únicas, né? Então, assim, eu achei que ficou muito lindo, assim, acho que realmente vai ser... Por isso que eu falei que a gente superou, né, o desafio, né, além de deixar realmente um conceito legal para os moradores, de entregar toda essa alameda, todo esse parque para os moradores, a gente realmente vai entregar um condomínio lindo, em que todo mundo vai poder passear e se sentir muito agradável. Né, ou seja, vai ser aquela coisa de todo mundo vai querer ir lá, entendeu? Quero ir lá conhecer, não vai ter um que não... os cariocas, enfim, ou quem estiver visitando a cidade vai querer passar lá para olhar e falar assim, gente, olha, é isso mesmo, porque imagina a sensação de estar, como você falou, nessa Alameda e vendo vários escritórios ali, né, a assinatura de vários escritórios renomados, e
área livre, que digo assim, área ao ar livre, que isso é muito importante, né? Depois da pandemia, então, ficou ainda mais forte ter, e vocês estão trazendo, né? Vão devolver isso para a cidade de uma forma ainda melhor, muito mais moderna, com segurança, que isso também é muito importante. Muito importante. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, já tem previsão, com certeza, de entrega? Como é que está isso? Porque um projeto desse tamanho, acredito eu, que realmente tem muita coisa para fazer. A gente vai entregar em 2025 esse empreendimento, a gente inicia as obras esse ano ainda, e assim, a gente já vendeu 90% da primeira fase, a gente em breve está entrando com a segunda fase. Realmente a gente está muito empolgado, estamos loucos para começar a obra e para ver realmente esse prédio ficar pronto. Já temos uma boa relação, né, com a Associação de Moradores, está todo mundo muito feliz com esse projeto, né? Apesar da gente saber que a gente vai levar a obra, né, causa um certo transtorno para os vizinhos, mas a gente sabe... Mas assim, é aquilo que a gente até comentou um pouquinho antes. É importante, e a associação também apoiando, né, de moradores, isso também é muito bacana, porque todos vão ganhar, né? Tem aqui realmente o desconforto que toda obra causa, mas o que vai ser entregue, né, acredito eu, que vai superar tudo que estava agora, as pessoas convivendo antes de... Você disse que tem apartamento decorado dentro do local, e a gente está chegando ao finalzinho, mas eu queria que você falasse desse stand, que vocês também deram uma inovada com essa parte sensorial. Como é que é essa experiência? Né? A gente quis criar um stand que você não se sentisse num stand de vendas, você se sentisse em casa. Então, a gente realmente, toda a decoração que a gente fez do stand, ela é muito aconchegante. A gente trouxe pedra portuguesa para o stand. A gente tem, assim que você entra, temos uma sala de experiência. Você vai ver um vídeo maravilhoso lá, assim, é emocionante, é de arrepiar, com todas as imagens do empreendimento, imagens que a gente gravou da Gávea, com uma tela 180 graus, e a gente também tem uma tela no chão. E depois a gente tem um passeio, né, que a gente colocou os 2 apartamentos decorados lá no final do terreno. Então, o visitante que ele vai, depois de passar por essa experiência, ele vai percorrer o terreno até o final, sentir, né, o aroma do terreno, né, que como se já tivesse, né, já vai assinar lá, mas já, olha, já como é que vai, já estou tendo um gostinho de como vai ser. Exatamente, você se sente, é um clima de serra, assim, impressionante, você está na Marquês de São Vicente, você começa a andar no terreno, já começa a fazer frio, já começa a sentir o cheiro da mata, o barulho, ele acaba completamente, assim, a poucos passos do terreno. Então, é realmente, assim, um terreno único e muito agradável, assim. Eu acho que realmente os moradores vão ter uma experiência única de morar no empreendimento, né, com um parque, com 8 mil metros quadrados de área de lazer, né, com toda a parte de sustentabilidade, né, as fachadas únicas, um paisagismo Burle Marx. Realmente vai ser único no Rio. E quer dizer, é um refúgio, né? Além de ser único, vai ser um refúgio. Clarice, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer e já fazer um convite para a próxima fase que você mencionou. A gente vai firmar um compromisso de gravar lá no local. Para a gente, com certeza. Para quem está nos acompanhando, poder perceber, né? A gente despertar ainda mais esse interesse. Eu vou anotar e vou cobrar para a gente fazer isso, viu? Combinado. Olha, muito obrigada e que você possa realmente voltar mais vezes, viu? Pode deixar. Muito obrigada. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.